Iniciamos, nesse momento, a primeira sessão do nosso fórum, aqui na Sala 1, que traz o tema Máxima Energia com Mínima Emissão de GEA. Como moderadora, convidamos a senhora Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do IBP. Como palestrantes, convidamos o senhor Celso Ferreira, VP de Operações da Acelen. Convidamos o senhor Rafael Neves Moura, Superintendente de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP. Também convidamos o senhor Gabriel Kropski, diretor executivo da Abiogás. E também a senhora Heloísa Borges Esteves, diretora de Estudos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na EPEA. Sendo assim, com a nossa mesa do time formado da nossa primeira sessão, passo a palavra à nossa moderadora. Obrigada, gente. Bom dia. Vocês não vão me ver em 300 painéis, não precisam se preocupar, é só esse hoje, foi a abertura e esse hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Como foi dito, né, são salas paralelas, escolham os temas que vocês querem participar. Hoje a gente vai falar aqui de máxima energia com mínima emissão, para começar esse painel. É um prazer ter Heloísa, Celso, Gabriel e Rafael. A ideia é que a gente vá comentar aqui sobre a questão das preocupações climáticas no setor energético, né, que é responsável por 70% dessas emissões, ainda que isso não seja uma realidade para a gente aqui no Brasil. Mas, a partir desse diagnóstico, a gente tem aí que empenhar esforços no desenvolvimento de fontes de baixo carbono, né? Acho que isso é um bom debate para a gente começar o nosso seminário, né? Nessa conjuntura recente, né, a gente tem uma série de desdobramentos e sinais de alerta nesse processo de transição. Eu gosto de dizer que o processo de transição ele já acontece, né? Como a gente falou anteriormente, 85% da matriz elétrica nacional já é renovável, então o Brasil já fez a transição, já ocupa uma posição que países gastam bilhões de dólares para ocupar, né? Então a gente já tem uma posição privilegiada. Nos resta pensar como manter essa renovabilidade da matriz, acomodando o crescimento econômico, acomodando o crescimento populacional, trazendo a sociedade para o debate, lembrando que um futuro de baixo carbono tem que ser um futuro economicamente viável, né? Então, mesmo ainda que num cenário de menor dependência de combustíveis fósseis, né, a gente tem que destacar, a gente tem que pensar, né, o papel desses combustíveis para compensar a variabilidade das fontes eólica e solar, como até a Silvi comentou no nosso painel de abertura. Afinal, a gente não pode esquecer que, no final de qualquer sistema econômico, existem famílias. Existe a minha família, existe a sua família, existem as nossas famílias, e a gente quer chegar em casa e ter luz, e a gente quer ter gás para poder cozinhar, e a gente quer poder andar, transitar, né, ter alguma mobilidade. Então, ainda que o Brasil tenha esse perfil diferenciado dos outros países, a indústria de óleo e gás tem muito a contribuir, né?
São necessários avanços, aumento da competitividade, abertura de mercado, que foi dito no início também, na abertura do painel, liberdade de preços, racionalização de tributação, né, configuração de marcos legais, acho que isso que é uma das maiores discussões que a gente tem hoje, né, e segurança para os investimentos. A gente não consegue andar sem a questão da segurança dos investimentos. Então, a gente tem aí uma perspectiva multifacetada dessa transição, né, com todas as suas dimensões, que envolvem aspectos socioeconômicos, segurança energética, desenvolvimento tecnológico, né, Rafael, que a gente conversa muito, numa realidade para lá de complexa e para lá de desafiadora. Bom, a dinâmica vai ser a dinâmica que eu sempre gosto, né? Perguntas e respostas, eu não dou direito de ninguém. O Celso não conhece a gente, né? Vocês estão acostumados, mas o Celso não. Coitado do Celso. Não dou direito para ninguém fazer apresentação, sabe, Celso? Aqui não é uma democracia, apesar de ser um seminário de ESG. Então, eu vou fazendo perguntas. Coloquem nas respostas de vocês as mensagens que vocês gostariam de compartilhar. Gabriel, não fala mal dos combustíveis fósseis, por favor, tá? Você está em minoria. Você está em minoria. Amigo, mandem as mensagens dentro das respostas, podem intervir nas respostas um dos outros e complementar. É para ser um bate-papo, é para ser leve, é para ser divertido em primeiro lugar. E só porque você estava me olhando, Rafael, eu vou começar com você. Rafael, obrigada por ter aceito o meu convite. As agências reguladoras têm um papel determinante nessa transformação, né? Por meio do estabelecimento do arcabouço normativo, ao qual todos nós estamos aqui submetidos, né? Fala para a gente a visão da agência reguladora sobre o papel da indústria de óleo e gás nessa transição energética, como a gente pode atuar, né? Como ela pode atuar para conciliar a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para e passo garantir a segurança energética e o desenvolvimento econômico do país. Por favor, Rafael. Obrigado, Fernanda. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui nesse evento tão relevante, né? Esse spin-off da Oil and Gas ano passado, né? Que, aliás, também foi um sucesso, e eu tenho certeza que esse evento também será e só florescerá. E é um prazer imenso estar aqui com esse painel tão qualificado, com Gabriel, Celso, Heloísa e Fernanda aqui comandando a moderação. Eu já entendi que, estando ao seu lado, eu vou ser um dos principais alvos aqui de perguntas, mas esse é um desafio muito relevante, é uma pergunta que, embora desafiadora, é muito confortável de se responder. Por quê? Porque o primeiro ponto que eu inicio aqui a nossa conversa é dizendo que a atividade de produção de petróleo e gás natural é financiadora da transição energética. Então, e puxando um pouco, a gente vem conversando bastante sobre aplicação de recursos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Só no ano passado, esses recursos representaram, que advém, para quem não sabe, há uma obrigação nos contratos de grande produção de aplicação de 1% da renda bruta desses contratos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, são os de grande produção. Então, os contratos de concessão que pagam participação especial, os contratos de partilha, têm essa obrigação também, algumas particularidades que não vêm ao caso agora, mas o importante é que nós tivemos uma obrigação em PDI somente em 2022 de 4,4 bilhões de reais. Então, só para dar uma ideia da importância da atividade de produção de produção de petróleo e gás natural, só o campo de Tupi foi responsável por 1,5 bilhão de obrigações de PDI. Então, todos esses recursos podem ser investidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e, é claro, que as temáticas dentro da estratégia das várias empresas aqui representadas e também do governo e do órgão regulador é que esses recursos sejam cada vez mais utilizados para processos de descarbonização, para processos de transição energética e para processos também de proteção ambiental, fazendo já o nosso link com o ESG, né?
ESG e sustentabilidade só existem numa indústria que retorna para a sociedade, uma indústria que não é poluente, que não coloca óleo no mar, e uma indústria que é capaz de catalisar desenvolvimentos tecnológicos, empregabilidade e o aumento da qualidade de vida das pessoas. Então, só aí a gente identifica a importância da indústria do petróleo e gás natural dentro dessa estratégia. E também há grandes sinergias entre os processos de descarbonização e a indústria de renováveis com a indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural. Então, falando, por exemplo, nós falaremos muito aqui sobre CCUS, sobre captura e armazenamento de carbono, por exemplo. E, nesse sentido, o CCUS ele guarda grande sinergia com os aspectos de engenharia de poços, por exemplo, de perfuração, os equipamentos que são utilizados, a infraestrutura de escoamento e o conhecimento adquirido em lidar com o CO2, que advém da indústria do petróleo, serviços de geologia e geofísica, enfim, então há um know-how técnico a ser aproveitado nessa indústria. Ainda falando de CCUS, a integração do CCUS com os biocombustíveis, com os combustíveis gerados de biomassa e a oportunidade de que as emissões dessa produção seja capturada, tornando os nossos biocombustíveis cada vez mais competitivos no mercado internacional e, eventualmente, até gerando emissões negativas. Então, nessa linha, por ser a financiadora, por deter o expertise técnico, a indústria do petróleo e gás natural integrada à indústria dos biocombustíveis, que também fazem parte da regulação da ANP, é um case de grande sucesso de regulação. Eu queria frisar aqui uma informação trazida numa apresentação de ontem do diretor Fernando, da ANP, que a ANP regula 17% do PIB brasileiro. Então, essa indústria é uma indústria pujante, uma indústria de desenvolvimento tecnológico e uma indústria que tem tudo para ser um dos pilares da transição energética no nosso país. Então, a superação de qualquer desafio tecnológico, e a transição energética ela passa por um grande desafio tecnológico, a definição de novas rotas de desenvolvimento de biocombustíveis, integração de energias, passa pelos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e pela, claro, ampliação do desenvolvimento dos programas de recursos humanos também. Claro. Sem gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A ANP tem um papel relevante nesse processo, gerenciando um programa de recursos humanos e, sem dúvida alguma, o alinhamento de todo esse expertise tecnológico e a capacidade de planejar a mão de obra e os estudantes de hoje, que serão a mão de obra do futuro de 2030 e 2040, faz com que essa conexão entre a necessidade de reduzir as emissões, em realizar uma transição energética e a indústria atualmente estabelecida responsável por 17% do PIB, fique muito, muito clara, na minha opinião. Fernanda? Excelente, excelente, Rafael. A gente tem, então, aí uma atividade que é financiada pela indústria de óleo e gás, né? Como você falou, toda a parte de desenvolvimento, tecnologia e inovação, né? A gente sabe que o segredo vem da inovação tecnológica, né? A própria Agência Internacional de Energia colocou no seu relatório do ano passado, né, que 50% das tecnologias que a gente precisa para essa, não vou dizer uma virada de chave, né, mas para em direção a uma economia de baixo carbono, ou essas tecnologias não existem ou elas ainda não são comercialmente viáveis. Então, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico é o pulo do gato, né, para a gente dizer assim. Mas também tem que ser economicamente viável, né, tem que ser possível de caber no bolso da população. Obrigada, Rafael. Eu vou voltar com você, mas vou passar para o Celso para falar do setor de refino. Celso, o setor, claro, né, aí dentro
linkando o que o Rafael falou, do que a gente está falando de tecnologia, descarbonização, da atividade financiada pelo setor de óleo e gás, e biocombustíveis e biomassa, né, que é uma vocação natural da nossa indústria. O setor de refino é um dos mais impactados por essa necessidade de mudança, né, visando a descarbonização, em direção à descarbonização. Na sua visão, quais os principais desafios que a gente enfrenta, né, que vão ser enfrentados para a busca dessa redução de gases de efeito estufa e para esse alinhamento às metas de descarbonização? Celso, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui. Agradeço o convite do IBP, a oportunidade de estar apresentando aqui, conversando, dialogando e mostrando um pouco da Acelen. A Acelen é uma empresa nova, uma empresa que completou, eu que sou uma das pessoas mais velhas, digamos assim, completei esse mês 2 anos de Acelen. Então, uma empresa que começou, vamos dizer, em março de 2021. O nome Acelen nasceu do que a gente imagina de acelerar, de energia e de excelência, né? E ela veio com o objetivo de evoluir o setor de energia e ser um protagonista da transformação energética. Dentro desse contexto, a gente sempre encarou que o tema de segurança e de meio ambiente são valores, muito mais do que prioridades, são valores que a gente tem que buscar e tem que estar perseguindo para melhorar. E dentro disso, a gente estabeleceu que o ESG, que a questão da excelência operacional e da inovação seriam pilares e questões estratégicas que deveriam vir da alta direção, do acionista, passando pela diretoria da companhia e percolando toda a nossa organização. Então, nesse sentido, como é que a gente enxerga? A gente sabe que o refino é intenso em energia e, consequentemente, em emissões. Nós dividimos o nosso trabalho em 2 grandes questões. Uma questão que é o que a gente chamou de reforçar o core, ou seja, como é que a gente pode, cada vez, operar melhor a refinaria e reduzir o seu impacto ambiental. E isso passa por questão hídrica, por questão energética, de emissões e de gases de efeito estufa, obviamente. E uma outra é a questão da ruptura, da gente efetivamente atuar para buscar maneiras, né, disruptivas de conseguir diminuir esse impacto. Então, dentro do contexto, no nosso primeiro ano, a Acelen investiu 1,1 bilhão de reais na refinaria de Mataripe, metade disso focado na execução de paradas de manutenção, que são fundamentais para a gente recuperar e dar uma condição de confiabilidade e de desempenho muito melhor para a refinaria, e isso, obviamente, vai contribuir para você reduzir emissões, aumentar a eficiência da sua operação, e desse valor a gente mapeou que 60 milhões de reais teriam impacto direto na questão ambiental. Paralelamente a isso, a gente montou a equipe Acelen, que assumiu a gestão da refinaria, uma equipe com pessoas sêniores que vieram de vários setores, vieram do refino, vieram da química, vieram da petroquímica, e a gente estabeleceu para cada um desses indicadores ambientais qual era o nosso pipeline, o que a gente ia fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho para evoluir. E o que a gente conseguiu após o primeiro ano, e aqui reforçando um ano de transição, onde a gente trabalhou junto com a Petrobras, num processo pioneiro de handover da Petrobras para a Acelen, e a Acelen, desde o dia 1º de março desse ano, assumiu 100% da operação da refinaria de Mataripe. Mas a gente olhou para cada indicador, passando pela questão hídrica, energética e de emissões, metas que a gente teria e ideias, algumas dependiam de investimento e outras não, para que a gente pudesse melhorar e evoluir. E a partir daí conseguimos o quê? A gente conseguiu reduzir, nesse primeiro ano, em 8% o consumo de água da refinaria, reduzimos em 11% a geração de efluentes. Olhando as emissões, reduzimos 29% as emissões de flare da refinaria e 41% as emissões de enxofre. Na parte energética, a gente conseguiu uma redução de 5%, né, nessa questão de energia, reduziu o consumo de energia, principalmente
o consumo de gás natural e de vapor, que estão interligados, e dentro disso representou o quê? Representou que nós reduzimos no primeiro ano 268 mil toneladas de CO2 de emissão da refinaria. Isso equivale aproximadamente a uma área de 1.200 estádios do Maracanã. Então, isso feito, acho que foi um primeiro passo. Do ponto de vista também de energia elétrica, o nosso consumo é de 9.600 giga, é o consumo residencial do Rio Grande do Sul. Nós reduzimos 5% desse consumo, que equivale ao consumo residencial do estado do Acre. Então, acho que foi um primeiro momento de melhorar a performance da refinaria, continuar o processo de tornar a refinaria cada vez mais segura, mais confiável e reduzir o nosso impacto ambiental. E isso continua, por exemplo, esse ano. A gente também, além de tudo que eu falei, estamos trabalhando na parte de resíduos. O nosso compromisso é que, a partir de 2024, a Selen não vai mais usar aterros sanitários, né? E nós estamos agora já, a partir do próximo mês, a gente vai reduzir 30% da geração de resíduos, transformando um resíduo que a gente tem em subproduto. Então, a gente encara que toda essa visão holística que a gente tem que ter na parte ambiental, ela vai trazer resultado, e a gente já está vendo isso claramente dentro da nossa operação, e essa questão dos gases de efeito estufa é uma continuidade. Paralelamente a isso, quando a gente fala em questão disruptiva, a Selen anunciou um projeto de 12 bilhões de reais, onde a gente vai produzir 1 bilhão de litros de combustível renovável, diesel renovável e querosene de aviação renovável, a partir de plantas naturais da Bahia, como o Dendê e a Macaúba, estimando aí recuperar 200 mil hectares de áreas degradadas, que é um outro impacto ambiental super importante. Eu que trabalhei também no setor sucroenergético, sei da relevância disso, da gente estar recuperando o solo, que equivale a aproximadamente 280 mil estádios do Maracanã. E esse projeto, olhando do ponto de vista social, deve gerar um impacto na economia de 90 mil empregos e de 85 bilhões de reais de investimentos. Então, acho que isso é, vamos dizer assim, a nossa visão, e vai reduzir em até 80% as emissões de CO2 da Selen, uma vez implementado, e as obras da unidade de biorefino devem começar no ano que vem. Então, acho que essa é a nossa visão, como a gente encara que o refino deve evoluir. Operar de maneira cada vez mais eficiente, focado em reduzir o seu impacto ambiental, que passa por gás de efeito estufa, mas passa por água, passa por resíduo, passa por toda essa gestão ambiental, e trabalhando também para buscar as tecnologias que possam tornar a operação de refino cada vez mais sustentável e com menor impacto na questão, ou com maior impacto, desculpem, na questão de descarbonização. Tá? Então, acho que, Fernanda, isso é o que a Selen tem a dizer. Ótimo começo, Celso. E passa não só pelo consumo de água, né, efluentes, enxofre, flare, consumo de energia, como você falou, mas geração de emprego em torno das comunidades, né? Você falou também de aterros sanitários. E o que eu achei mais interessante da sua fala é que você falou que esse é o primeiro momento. Esse foi o que vocês fizeram no primeiro momento. Muito legal. Eu vou voltar com você. Vou passar a palavra para a Heloísa. Heloísa, se comporta, por favor. Você nunca sabe o que eu vou fazer quando você me dá o microfone. Eu nunca sei o que você vai fazer. É impressionante. Ninguém nunca sabe. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Heloísa, obrigada por estar aqui com a gente. É papel da empresa de pesquisa energética elaborar estudos e pesquisas que subsidiam a formulação, a implementação e a avaliação de políticas de planejamento energético, né? A gente falou, então, fazendo o link, né, do que o Rafael trouxe em relação ao financiamento das questões tecnológicas que a gente precisa para esse futuro, né, para os processos de descarbonização. O Celso trouxe o exemplo da indústria que ele representa, né, que nesse primeiro momento trabalha com todas essas medidas de não só de eficiência de processo, mas de redução de descarbonização, de eficiência de consumo, né, que vão muito além só da eficiência de consumo, tem impactos até no entorno. Mas de uma forma maior, né, de uma forma mais abrangente do ponto de vista da EPE, que olha
o planejamento energético do país como um todo. Como você avalia aí a importância dos hidrocarbonetos na nossa transição energética, né? Em meio a essa necessidade em que a gente tem que garantir, nesse dual, né, que a gente vive hoje desde a guerra da Ucrânia, garantir a estabilidade, a segurança energética e o fornecimento de energia. Heloísa, por favor. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Obrigada também à equipe do IBP, que montou esse evento maravilhoso. Eu vou começar perguntando para vocês se vocês gostam de montar Lego. Não, responde, gente. Todo mundo monta Lego? Uns gostam, sim, monta. Viu? Obrigada. O Lego, você pode montar de 2 jeitos. Você pode ter aquela caixa que vem com as instruções minuciosas, que te dá, inclusive, a fotinho da peça que você tem que montar, que é para você não errar. E você pode montar no modo criativo, que é aquela caixa que vem com um monte de pecinha, que, dependendo do conjunto que você compra, vem mais ou menos peças. Às vezes vem rodinha, às vezes não vem rodinha, às vezes vem umas peças grandes, às vezes não vem. E se eu trouxesse caixas de Lego e desse para vocês e falasse assim: montem uma casa. Sem dizer, só essa instrução, montem uma casa. Cada um de vocês ia montar uma casa diferente, dependendo da peça que veio no conjunto de vocês e dependendo da ideia de casa que tem na cabeça de vocês. Eu podia ir mais, eu podia falar, olha, monta uma casa com 2 janelas e uma porta, tenta colocar uma arvorezinha na frente, e ainda assim as casas iam sair diferentes. Porque cada um de vocês tem uma trajetória. E cada um de vocês ganhou um conjunto diferente de peças. Quando a gente pensa na transição energética, cada país está montando o seu Lego. Cada país tem a sua trajetória de desenvolvimento econômico e social. E cada país tem o seu conjunto de peças. Tem países que não vão conseguir montar casas com janelas porque eles não receberam janelas no conjunto deles. O Brasil recebeu aquele conjunto grandão, aquele cara que minha mãe nunca comprou para mim, trauma de infância. Mas aquele conjunto de 10 mil peças, que veio todas as peças que a gente podia imaginar para a gente montar. E qual a instrução que os países receberam? A gente precisa chegar num futuro descarbonizado. Precisamos reduzir nossas emissões para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. E queremos fazer isso de uma forma sustentável. Então, queremos fazer isso pensando em acesso à energia, inclusão social, diversidade de gênero, redução da fome. Queremos fazer isso de uma forma sustentável. E, ainda assim, dadas essas instruções, cada país tem a sua trajetória. O Brasil ganhou uma caixa muito grande. E a gente tem esse desafio de lidar com a abundância de recursos, construindo uma trajetória que, para a gente, seja mais eficiente possível. Até o final da década, a nossa demanda energética cresce cerca de 30%. Como a Fernanda falou, a gente mantém essa matriz, manter essa renovabilidade da matriz é um desafio. Se a gente olha o Plano Nacional de Energia, que, inclusive, vou fazer a EPE está no momento de revisão e já convido toda a sociedade, ao longo desse ano e do ano que vem, a gente vai estar refletindo novamente sobre os condicionantes da nossa estratégia de longo prazo. Mas, quando a gente olha a estratégia de longo prazo, é muito provável que a gente dobre a nossa demanda energética. Isso é um condicionante importante da nossa estratégia. A gente precisa prover energia para a população, para as nossas famílias. A minha família é grande, tá? A gente vai precisar de muita energia. E a de vocês também. Então, a gente precisa prover energia acessível, fazer isso com inclusão social. Até o final da década, o crescimento e o desenvolvimento econômico que a gente prevê, que a gente projeta, implicam num aumento, numa redução do déficit populacional, aumento do consumo de energéticos, para a gente trazer para a demanda uma camada da população que hoje está excluída. Isso é fundamental, a gente garantir que essa energia, ao mesmo tempo que limpa, que reduzindo emissões, seja acessível para a população, é fundamental. E aí, dentro de toda essa estratégia, é que entra o papel da indústria de óleo e gás. Quando a gente olha todas essas peças,
nenhuma das casas, eu vou repetir, nenhuma das casas vai parar de pé sem hidrocarboneto, quando a gente olha o horizonte até 2050, 2060. Todos os países vão precisar de hidrocarbonetos na sua matriz, em maior ou em menor grau. Pode não ser a gasolina dos automóveis leves, mas certamente, em alguma medida, algum hidrocarboneto será necessário. Quando a gente olha isso e percebe o quanto que a gente ainda precisa desse energético, a gente se depara com outro desafio. Como que a gente faz para produzir esses hidrocarbonetos que ainda serão necessários da forma mais eficiente, da forma com menor impacto, com menos emissões? E como que a gente faz para, quando a gente olha no cenário de mais longo prazo, a gente prover a tal da transição justa, não só no acesso à energia, mas nas pessoas que hoje trabalham nessas indústrias. Então, como que a gente viabiliza uma migração de expertise? Como que a gente viabiliza toda a nossa cadeia de valor se preparar para esse futuro de neutralidade de carbono? O planejamento energético não é uma bola de cristal, né? Se eu tivesse uma bola de cristal e soubesse ler o futuro, eu seria o cara do De Volta para o Futuro que ganhou o almanaque, voltou no tempo e ficou rico, né? Eu não sei, ninguém consegue prever o futuro, mas a gente consegue entender alguns padrões. A descarbonização do transporte é absolutamente necessária e já está acontecendo. E, ainda assim, a gente ainda vai precisar de hidrocarbonetos. A descarbonização da indústria é absolutamente necessária e já está acontecendo. E, ainda assim, parte dos processos vai precisar de soluções, por exemplo, como captura de carbono. A descarbonização de alguns setores de transporte de longo curso vai precisar de soluções como os combustíveis de baixo carbono. E aí entra o papel fundamental dos produtores, como o Celso falou, de já pensar não só na produção de hidrocarbonetos de forma mais eficiente, mas nessa migração de expertise. Então, avançar no biorefino, nos biocombustíveis avançados, nessas outras estratégias que vão permitir que a gente tenha um futuro de baixas emissões. De novo, a gente vai precisar de mais energia, não menos. A casa que a gente vai montar no futuro, ela vai precisar ser maior, não menor. E ter as peças corretas é fundamental, senão essa casa não vai parar de pé. A indústria do petróleo, ela é uma peça-chave para todo esse futuro, de todos os países. Mas, ainda assim, para esse futuro parar de pé e a gente cumprir o nosso objetivo inicial, que era reduzir emissões e fazer isso, reduzir emissões, aumentar a energia, com inclusão e segurança energética, a gente precisa que a indústria de óleo e gás mude. E esse evento aqui é um exemplo fundamental dessa mudança. Uma indústria que está olhando para o futuro, está olhando para um futuro descarbonizado, mas ainda assim com hidrocarbonetos, e está debatendo e pensando como e qual que vai ser o seu papel. Era isso, Fê. Obrigada, Heloísa. Até que você se comportou muito bem. Parabéns. Isso, ela merece, ela merece. Ela merece. Na verdade, quando você fala de acesso à energia, inclusão social, equidade de gênero, inclusão e segurança de energia, tudo isso faz parte da agenda da indústria de óleo e gás, né? Tudo isso faz parte da nossa agenda, ainda que muito antes da configuração do ISD, né? Se você for pensar, a gente já discute isso, já se discute, já se trabalha isso há muito tempo. Agora, tudo fica dentro de um corolário que a gente chama ISD, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais organizada, onde a gente vai pensar em KPIs, a gente vai pensar numa taxonomia comum, a gente vai pensar de uma forma mais estruturada de organizar isso para que essas casas parem em pé num futuro em que a gente vai ter uma demanda maior de energia e que é importante que fique claro que essa demanda, que essa oferta, né, a gente tem uma demanda de energia e que essa oferta pode vir dos hidrocarbonetos. Não é uma questão
não é uma questão dos hidrocarbonetos, mas uma questão das emissões, né? É isso que essa é até a grande discussão que a gente vai ter na COP esse ano, né? Não é uma questão dos hidrocarbonetos, porque se você pensar, 40% da matriz primária do mundo hoje ainda é carvão. Então, o inimigo mais próximo, né, como a gente diz na Marinha, na verdade é o carvão, não seria o petróleo. Eu vou passar para o Gabriel. Gabriel, juntando as casinhas da Heloísa, com o desenvolvimento tecnológico do Rafael e com o papel da indústria de refino, do que ela já vem fazendo nessa direção e que estão nesse momento 1, a gente vê uma série de sinergias, né? A gente vê que tudo começa, né? Que tudo já está muito imbricado. A sensação que eu tenho aqui, né, como órgão representante da indústria, é que falta um grande orquestrador, né? Mas a minha pergunta para você não é nessa direção. Que sinergias você enxerga entre a indústria já consolidada de óleo e gás no Brasil e as novas fontes de baixo carbono que você representa e representa tão bem, né? Nessa sua visão, como a gente pode aproveitar essas sinergias, como a gente pode estressar essas sinergias ao máximo, né? E, para além disso, né, se você puder extrapolar isso um pouco, qual o papel do governo e das empresas dentro dessa perspectiva? Gabriel, obrigada por ter aceito o meu convite mais uma vez. Vamos lá, sempre um prazer. Obrigado, Fernanda. Eu achei bem interessante. Primeiro, bom dia a todos. Eu achei bem interessante o Júlio, ele, na sessão de abertura hoje, ele mencionou que o ESG ele precisa estar alinhado com a estratégia das empresas, né? E as iniciativas ESG elas precisam trazer retorno ao acionista, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental e a gente não pode confundir ESG e sustentabilidade, né, pela turma de sandália abraçando árvore, quer dizer, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de investimentos que dão retorno, investimentos, inclusive, em muitas vezes melhores até do que investimentos tradicionais, porque estamos falando de aproveitamento de recursos, estamos falando de eficiência energética, e sempre que a gente fala de eficiência, a gente está falando de reduzir desperdício, né? Então, acho que esse é um panorama importante. E o Rafael trouxe esse tema da integração entre a indústria de petróleo e de biocombustíveis, né? E aí alguém que está chegando agora pode pensar, poxa, o que o Gabriel está fazendo ali naquele painel falando de biocombustíveis, de biogás, num evento de petróleo? E aí eu puxo até o comentário da Silvi, que ela comentou também sobre o pré-sal caipira. E isso é uma frase até engraçada, que o pessoal fala, né? O potencial de produção de biogás do Brasil hoje é de 120 milhões de metros cúbicos por dia, né? Então, assim, 4 vezes o volume importado de gás natural da Bolívia, é equivalente a 70% de todo o consumo de óleo diesel do país. Então, por isso, cunhou-se essa expressão do pré-sal caipira. Mas existe muito mais verdade nessa expressão do que a simples analogia de volume. Por quê? Toda a tecnologia, os equipamentos, os processos e, inclusive, os modelos de negócio do setor de biogás e biometano são oriundos do setor de gás natural. Então, existe uma oportunidade enorme para não só empresas de petróleo, mas também prestadores de serviço, fornecedores de tecnologia, desenvolvedores de negócio, fundos de investimento, enfim, o que você pensar, que hoje atuam no setor de óleo e gás para aproveitar todo o know-how, a tecnologia, as pessoas que eles têm para desenvolver negócios também na área de biogás e biometano. Muitas pessoas têm também uma noção de que o biogás é o combustível do futuro, a gente ouve muito falar isso e tal, e isso não é mais uma verdade. Era lá em 2013, quando a gente montou a associação, enfim, e realmente era tudo mato, né? O Aurélio está rindo porque ele estava lá com a gente, lá com o facão na mão, e a gente desbravando,
né, e fizemos a regulamentação da especificação do biometano no Brasil. Poucos países no mundo têm uma especificação nacional para biometano, os Estados Unidos não têm. É uma dificuldade muito grande você fazer um negócio interestadual com biometano nos Estados Unidos, porque cada estado, cada operador de tubulação tem uma especificação própria. Aqui no Brasil, graças ao Aurélio e à equipe dele, na época, nós conseguimos fazer uma especificação nacional para biometano, independente da origem desse biometano. Quando você vai no posto de gasolina, você abastece o seu carro, você não pergunta se aquela gasolina... Mas essa gasolina é de petróleo brasileiro, é petróleo árabe, isso é petróleo doce ou é petróleo alto... Isso é absolutamente irrelevante. A gasolina tem que atingir uma especificação. É a mesma coisa o biometano. Ele atingindo a especificação que já foi pacificada pela ANP desde 2017, é indiferente qual é a origem dele. Então, e são avanços que foram feitos e que, em função e em cima desses avanços, se construiu toda uma indústria. Hoje já são, então, 6 unidades de produção de biometano no Brasil, produzindo mais de 470 mil metros cúbicos por dia. Nós já temos 11 unidades que estão em processo de licenciamento na Agência Nacional de Petróleo. Até o final desse ano, vamos ter, então, um total aí de que sejam 17 unidades, mas produzindo alguma coisa na casa de 700 a 800 mil metros cúbicos por dia. E a gente já tem mapeado, só entre os associados da Biogás, mais 65 unidades, que até 2029 vamos ter uma produção de 6 milhões de metros cúbicos por dia de biometano. Os investimentos já estão lá, já estão contratados. A gente tem o nome, sobrenome, CNPJ e localização das empresas. E, de novo, só dos associados da Biogás. Então, e cada ano esse número vai aumentando. O prazo de implementação de um projeto de biometano é de 18 a 24 meses. Então, é lógico que daqui até 2029, a gente vai ter um monte de outros projetos que vão ser implementados. Então, cada vez que a gente revisa esse número é maior, é maior, é maior. Então, assim, é uma realidade, são empresas, muitas delas, tanto as empresas quanto os profissionais dessas empresas, oriundos do setor de óleo e gás, por conta desse know-how, dessa experiência, da tecnologia, dos modelos de negócio. Então, eu vejo uma sinergia enorme e vejo com muitos bons olhos e apoio, e a gente trabalha muito forte, Fernanda, para haver essa integração entre o setor de petróleo e gás, principalmente gás natural, com o setor de biometano, não só na parte da tecnologia, mas na parte da distribuição, do retail mesmo, da revenda. A gente vê, o Brasil ele é ainda um dos líderes do mercado mundial em termos de utilização de gás para uso veicular, o famoso GNV. E o Rio de Janeiro, eu comentava mais cedo, ele foi pioneiro e ainda é líder na produção de biometano e no uso desse biometano para o mercado veicular. Então, o mercado de gás natural veicular no Brasil é da ordem de 6 milhões de metros cúbicos por dia. Eu estou falando aqui que a gente, até 2029, pode dobrar esse volume apenas com o biometano. É claro que não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas o Rio tem essa posição de destaque, tem 60% do mercado de gás natural veicular é aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem toda essa tradição, e eu vejo o Rio com um potencial enorme também para se manter nessa liderança. Mas eu não tem nem graça falar de matriz energética aqui no palco com a Heloísa, mas eu não posso me furtar. A gente fala muito essa questão de que o Brasil tem uma matriz muito limpa e tal, e na verdade, isso não é uma realidade, porque a gente fala da eletricidade, a matriz elétrica brasileira realmente ela é muito limpa, mas em termos de consumo final, a eletricidade ela representa menos de 20% do consumo de energia, e a gente tem mais de 45% de derivados de petróleo. E isso, se a gente jogar a lenha, que é uma tecnologia de 1,5 milhão de anos, literalmente uma tecnologia das cavernas, a gente tem quase tanto consumo de lenha no Brasil em termos energéticos do que de gás natural. É uma vergonha, porque óbvio que essa lenha não é certificada, não tem uma origem legal. Todo mundo viu já as reportagens aí no Fantástico há alguns meses, que é um pedacinho de papel
que transforma lenha de desmatamento em biomassa, né? Biomassa é um nome bonito, é bacana, é renovável, mas é uma mentira, né? Isso é lenha de desmatamento. Então, assim, é absurdo a gente ter que conviver com essa situação, né? E, enfim, temos essas opções, temos várias pecinhas de Lego, temos o etanol, temos o biogás, vamos ter brevemente o hidrogênio, enfim, e muito mais coisas aí que estão por vir. Então, mas eu não posso, quando se fala de matriz, assim, mexe comigo assim, profundamente. Nossa, né, Só Gabriel? lembra que a média global é 14% de renovabilidade, o Brasil já está em 48%, né? Mas olha Então, só que assim, interessante, né, Luiz? Assim, eu estava, inclusive... Não, mas é um debate, é isso aí mesmo. A gente Isso tem porque a quase minha 20% fonte é ela. de etanol. A minha gente tem quase fonte 20% de é a etanol. EPE. Mas você vê, do ano passado para esse, pelo último balanço energético, a gente teve uma redução da participação das fósseis, né? Estava em 55%, hoje está um pouco menos de 50% no ano passado, mas o percentual da participação do petróleo não reduziu, continua 36%. O que houve foi um avanço, principalmente de derivados da cana, de outras renováveis, e uma redução de gás natural. Olha só que absurdo, né? A gente está falando aqui do gás como esse potencial transformador para a descarbonização de segmentos de difícil substituição, né, como transporte e indústria. Então, essa é a discussão que a gente tem que trazer também. Bom, vamos discutir mais, calma. Gabriel, gostei do que você falou sobre a questão do ESG, que tem um retorno para o acionista, né? Então, não, foi o Júlio que falou isso, eu só colei. Você colou, que tem... porque, na verdade, a gente está falando de negócios, né? A diferença de outras ondas que a gente já viu na indústria de investimentos em renováveis, né? E a gente já viu isso mais de uma vez, hoje, quando você trata desses aspectos, você tem negócios na mesa, né? E a gente, não sei com o que eu estava falando antes de começar o painel, não tem vergonha nenhuma em ganhar dinheiro, né? Não tem vergonha nenhuma em a gente tratar isso como negócio, em a gente tratar isso como business, né, para a gente. Rafael, eu vou voltar com uma pergunta para você e depois eu vou fazer umas perguntas da audiência. Vocês têm um QR Code que fica ali, eu já tenho algumas perguntas aqui. Rafael, para exercer as atividades, né, é comum que as agências reguladoras implementem indicadores, né? A gente tem, inclusive, até o painel dinâmico da ANP, e a gente estava falando até de bancos de dados mais cedo, né? A gente estava falando dessa congregação de dados e indicadores entre o IBP e a ANP, por exemplo, dados relacionados à segurança operacional. A transição energética também tem levado ao surgimento aí de outra classe de indicadores, inclusive os relacionados à agenda ESG, né? Isso, ao final desses 3 dias, né, a ideia é que a gente tenha uma grande publicação, um corolário do que foram as maiores discussões que a gente tem aqui, com indicativos de indicadores, né, indicativos de KPIs para sugestão para nossa indústria. Existe aí alguma perspectiva que a ANP adote algum tipo de indicador? Isso está dentro do exercício das atribuições de vocês? Vocês estão pensando nisso para oferecer para a indústria? Tem alguma coisa que a gente possa discutir mais esses dias aqui? Por favor, Rafael. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Eu acho que esse é um ponto super relevante, né? Mas ainda falando das participações e intervenções anteriores, primeiro eu queria dizer que o Lego é feito de hidrocarboneto. Então, essa é uma informação relevante. É uma informação relevante, né? Para a discussão realmente aqui, não para de pé. Já que o Lego entrou aqui na discussão, acho que é um ponto importante também do quanto nesse processo de transição energética o planejamento e a previsão do que se espera no futuro é importante, né? Então, o Gabriel mencionou aqui o Aurélio na condição de ex-diretor e da importância da especificação do biogás para que esse elemento passe a integrar a rede de distribuição que possa vir a ser misturado com o hidrocarboneto de origem fóssil, né? O hidrocarboneto em si. E essa inserção e essa atividade de regulação
vou chegar nos indicadores, mas é importante falar do quanto o planejamento e a estruturação é importante para que a gente chegue num futuro descarbonizado e num futuro sustentável, né? Então, teve a questão da especificação, né, do biogás, teve a estruturação do CBio, um case de as autorizações de operação dessas unidades. Então, vários dos elementos da equipe estão por aqui, né? Luiz, Renata Bona, vi Joana também, Maria. Então, tem muita gente aqui que participou de todo esse processo. Tem outros aqui, certamente, que eu não estou enxergando no momento, mas, sem dúvida alguma, há um trabalho, um planejamento, uma agenda, uma política pública, a implementação de uma política pública, o que significa sinergia. Então, esse é um ponto muito relevante do ESG. E falando da questão dos indicadores, né, eu acho que o primeiro passo é o incentivo à transparência. Então, Fernanda, você mencionou o painel de sustentabilidade da ANP, que é um painel que afeta somente o EIP, ou traz os dados de exploração e produção. Então, ali se encontra um dado do regulador relacionado à intensidade de carbono por barril produzido no Brasil, que é um dado super relevante, é um dado que precisa estar transparente para a sociedade, até para que a gente gere esse tipo de discussão qualificada. Então, também o Gabriel mencionou a importância da inserção do gás natural como um energético de transição. O gás natural tem uma pegada, tem uma intensidade de carbono por barril equivalente produzido baixa, de 3,2, 3,5 quilos de CO2, e todos esses aspectos, o princípio para o estabelecimento dos indicadores é a transparência. Então, esse é o primeiro ponto que é super relevante, né? O segundo ponto, sobre o estabelecimento de indicadores. A gente tem uma série de instituições que vêm trabalhando de maneira firme para o estabelecimento de processos de transparência, para que as empresas tenham um padrão de divulgação dos dados relacionados às emissões, à ESG, à sustentabilidade. Então, o GRI é uma dessas iniciativas. Nesse sentido, as empresas em si já têm guidelines de como fazer esse reporte de emissões, e o aproveitamento de todos esses sistemas de gestão também é outro aspecto importante. A gente fala de ESG, a gente tem a ISO 26000, que é uma ISO que estabelece quais são os princípios de um sistema de gerenciamento de sustentabilidade, com as 17 ODS e por aí vai. Então, há uma estruturação internacional, e daí também, primeiro, a receptividade das melhores práticas e dessas regras transnacionais no arcabouço regulatório. A regulação precisa recepcionar essas regras mais do que... então, eu, como regulador, posso falar dessa maneira, mais do que uma sanha regulatória de ter resolução para tudo, regulando uma lista de indicadores de desempenho. Aí vamos acompanhar esses indicadores de desempenho? Não, a indústria ela é fluida, a indústria é dinâmica, a transição energética trata de muitas tecnologias emergentes. O que a gente pensa que vai vingar hoje não necessariamente vingará daqui a 5 anos, não necessariamente terá a mesma participação ou mesma intensidade na matriz energética. Então, as tecnologias disruptivas surgem a cada momento. Então, nesse aspecto, a regulação precisa recepcionar essa capacidade de absorver os sistemas de gestão de ESG. Tem diversos outros, né? A gente tem uma ISO anti-bribery, por exemplo, uma ISO anti-suborno. Então, há sistemas de gestão estabelecidos. Todo sistema de gestão chama o estabelecimento de indicadores de desempenho, e o principal papel do regulador, nesse sentido, é dar transparência a esses dados. Todas as empresas... Desculpe, Fernanda, você quer falar? Eu estou falando demais, é isso? Obrigado. Eu estou te acompanhando. Então, todas as empresas
elas têm os relatórios de sustentabilidade, estabelece os seus indicadores, nem todos esses indicadores são padronizados, então as empresas se utilizam de parâmetros específicos para publicar os seus números, determinadas bases de dados, e eu vejo aí um grande papel de nivelamento dessas informações, da ANP como catalisadora do desenvolvimento da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, e como a detentora dos dados de maneira geral, e com o poder de enforcement também, de adquirir esses dados, caso seja necessário, que possa dar essa transparência para a sociedade, que a gente possa ter os números equilibrados, para que a gente, lógico, possa acompanhar, né, a evolução do nosso mercado, né? Então, a gente precisa o que não é medido, não é acompanhado e não é aprimorado. Então, eu vejo muito por aí o papel da reguladora nesse processo de estabelecimento de indicadores de desempenho. Excelente, Rafael. Nada diferente do que eu esperava escutar, mas você falou uma coisa muito, muito importante, né? A regulação, ela tem que ser fluida e ela precisa de velocidade. E acho que aí a gente escorrega, né? Acho que aí a gente há um descasamento entre a tecnologia, a sociedade, o setor privado e a velocidade que a gente precisa. Esse é o seu desafio. Eu vou aproveitar para comentar esse ponto específico, né? Porque tem dois elementos importantes. O primeiro é a responsabilidade de uma regulação, né? As regulações são interconectadas. Então, é uma regulação que é responsável por 17% do PIB nacional. Então, esse equilíbrio entre a qualidade regulatória, as análises de impacto regulatório e o estabelecimento de regulações que surtam o resultado desejado é muito importante. E aí há, sem dúvida alguma, esse assincronismo e também há uma ligação com a nossa tradição regulatória e a nossa tradição jurídica, deixando uma deixa para os advogados economistas. Os advogados economistas estão lá na ponta. Exato, exato. A nossa tradição é uma regulação mais prescritiva e esse tipo de regulação não é adequado para um momento de disrupção tecnológica. Então, a gente precisa de regulações baseadas em desempenho, a gente precisa de regulações de tipos abertos que recepcionem a evolução tecnológica. Espero que tenha alguém da minha equipe anotando isso, pelo amor de Deus. Muito bom, Rafael, obrigada. Eu vou passar para as perguntas da audiência. Vou começar com a Heloísa, seja o que Deus quiser. Só para registrar que eu ganhei até palma na minha intervenção inicial, tá? Então, não vem não. Vou te dar um crédito. Ganha 5 minutos a mais, né? Espera aí que eu perdi a pergunta, meu Deus. Não, está aqui. Qual seria uma métrica... eu não consigo ver quem são as pessoas, viu, gente? Me perdoem aqui. Qual seria uma métrica equilibrada, né? A pergunta da audiência, que faz uma discussão que a gente gosta muito, né? Que é fósseis versus renováveis. É uma discussão que eu gosto muito de ter com a Elbe. A gente tem um painel pronto já. A gente podia até vender esse projeto, né? Fósseis versus renováveis, que, na verdade, não existe essa discussão, né? São fósseis e renováveis. Mas, perdi a pergunta de novo, meu Deus. Calma, vai dar certo. Muita tecnologia, Rafael. A culpa é sua, Rafael. Deslize para bloquear. Qual seria uma métrica de equilíbrio adequada para a transição energética brasileira entre o volume de subsídios para fósseis e renováveis? Tcharam! Bem feito. A resposta curta não tem. Qual que é a métrica adequada? O equilíbrio é aquele que melhor atende a sociedade. Então, não tem uma métrica adequada para equilíbrio de subsídios. Porque o que a gente quer é construir setores e construir estratégias que, no futuro, não precisem de nenhum tipo de subsídio. Porque, quando você usa o subsídio ou o incentivo, qualquer tipo de esquema de incentivos, o que você quer, na verdade? A gente está desenhando ou incentivando atividades que, por algum motivo,
a sociedade elencou como essenciais, hoje ou no futuro. Idealmente, no processo de transição, o que a gente quer é um processo de transição justa que seja possível e estável sem a existência de subsídios artificiais. O que acontece é que, no início do desenvolvimento das tecnologias, muitas vezes, e, de novo, vou repetir, não estou falando de subsídios, mas, muitas vezes, a gente precisa dar sinais claros de incentivos a rotas tecnológicas, a trajetórias que a gente vê como importantes para a sociedade. Vou dar um exemplo até que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu e o Rafael. Por exemplo, olha, o PDI da ANP é a maior verba de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem no país, o maior volume que a gente tem no país, o Rafael já falou isso, é o volume que a indústria de óleo e gás direciona para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E grande parte do volume que a gente tem de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil é publicamente orientado. Então, ou são verbas públicas, como, por exemplo, os fundos do MCTI, ou são verbas publicamente orientadas. Se a gente está vendo trajetórias importantes ou necessidades tecnológicas importantes, por que não direcionar essas verbas e esses fundos para essas rotas, para essas trajetórias que a gente entende como importantes para o país? A semana passada, eu estava num evento que a Repsol anunciou o desenvolvimento de um hub de inovação, desenvolvimento de membranas de captura de carbono. Eu falei no céu, vocês estavam focados no Lego, mas a captura de carbono ela é essencial para a descarbonização do Brasil e do mundo. Tá? É uma das principais tecnologias que a gente conta para limitar o combate à mudança climática. E ela depende muito da tecnologia da indústria do petróleo, dessa migração de expertise. Só que parte dessa tecnologia a gente ainda não tem. E grande parte do desenvolvimento tecnológico hoje está centrada em duas questões fundamentais. Um é o desenvolvimento de membranas separadoras, com cada vez maior capacidade, maior eficiência e mais econômicas. E outra é uma parte de modelagem geológica, modelagem lá da geodinâmica dos sítios de estocagem. A gente sabe muito bem como é que funciona tirar a coisa debaixo da terra. A gente tem que entender muito direitinho como é que funciona colocar e fazer o carbono ficar lá. Ou seja, a gente está há 100 anos entendendo como que eu faço para equilibrar a pressão de um reservatório que está perdendo pressão, porque eu estou tirando o recurso de lá. Agora eu tenho que entender como que eu mantenho o equilíbrio de um reservatório que está ganhando pressão porque eu estou injetando carbono. São duas coisas fundamentais. E da onde que vai vir esse conhecimento? Da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso é um subsídio? Isso não é um subsídio. Você direcionar isso é um incentivo que pode e deve ser feito. E por que eu dei o exemplo da Repsol? Porque eles escolheram centralizar esse desenvolvimento tecnológico da estratégia global deles no Brasil. Eu fico muito feliz de poder dar esse exemplo. Porque eles, no Brasil e na Bahia, lá no Senai Cimatec, que é um centro de excelência de pesquisa, criado e desenvolvido pela verba de PDI da ANP. Então, o que a gente busca não é um equilíbrio, porque não há um dilema. São escolhas que a sociedade faz e que ela pode legitimamente fazer. E, para despolitizar o tema, eu vou dar o exemplo da Europa. Ano passado, quando teve o conflito da Ucrânia e os preços dos energéticos todos dispararam, energia elétrica, diesel, gás natural, mesmo a Europa, que vem lutando pela redução de incentivos aos combustíveis fósseis, diante de um aumento de preço que tirava bem-estar da sua população, todos os países tiveram que, naquele momento, optar por esquemas de subsídio ao consumo de energia. Por quê? Porque a energia é fundamental para a garantia de bem-estar da população. Não me adianta ter uma matriz 100% renovável e essa energia só chegar a 20% da população. Não é nem possível, na verdade, porque, de novo, pegando o exemplo europeu, o que a gente fez, o que a gente viu quando os preços de energéticos subiram, para não politizar o Brasil? A gente viu uma migração do consumo do que era antes energia elétrica e gás natural para óleo, combustível e lenha.
Por que as pessoas economizaram gás natural? Porque elas queimaram lenha para aquecimento das suas residências. Então, quando a gente não presta atenção na necessidade de equilíbrio, de uma transição energética que precisa ser segura, precisa ser acessível e precisa ser sustentável, quando a gente não presta atenção que a gente precisa ordenar essas coisas, a gente acaba não atingindo o nosso objetivo final. E aí, hoje em dia, na última Cera Week, que a gente estava lá junto, né, Fernanda? Muito se falou que o Energy Trilema, o trilema da energia, virou um quadrilema. Se antes a gente queria uma transição energética acessível, segura e sustentável, a gente agora quer uma transição energética acessível, segura, sustentável e ordenada, que não deixe ninguém para trás. E, para isso, a gente precisa de debates claros para que as escolhas legítimas sejam feitas na sociedade. E consenso, né? E consenso, para que a gente consiga criar consensos, né? Obrigada, Heloísa. Celso, tem uma pergunta do público para você. O quão importante e desafiador você enxerga essa jornada em direção ao net zero no segmento? Eu acho que é uma jornada desafiadora, por um lado. A gente sabe que existem limitações e dificuldades, mas, por outro lado, como sempre, é uma grande oportunidade. Eu acho que, desde que a gente assumiu a gestão da refinaria, a gente encara que essa jornada até o carbono zero, ela vai ser desafiadora, porque ela não tem todas as respostas, ela implica em desafios tecnológicos, mas é justamente isso que a torna também, vamos dizer assim, atrativa, motivadora, e a gente acredita muito que esse é o caminho, e a gente está trilhando isso, como eu disse, procurando buscar cada vez mais a eficiência da nossa operação, minimizar o impacto ambiental dessa operação e, de outro lado, trabalhando nas tecnologias, sejam elas para disrupção, como eu falei, do investimento que a gente anunciou para a produção de combustível renovável, e dentro da própria refinaria também a gente tem olhado oportunidades para, por exemplo, a gente pensar já em, pelo menos, começar a ter alguns feedstocks que já tenham uma parte deles como renovável. Então, eu acho que é uma jornada que a gente sabe que ela é longa e, ao mesmo tempo, tem o desafio de tem que acontecer rapidamente, em função de tudo que a gente está vendo, e a gente tem muita confiança que a gente vai, dessa maneira, trabalhando, inclusive, não só com a nossa equipe, mas nós temos também um contato de parceria com o Senai Cimatec na Bahia, já desenvolvemos toda a parte de treinamento das nossas equipes com o pessoal do Senai Cimatec, e tem outras coisas que a gente está trabalhando junto. A gente sabe do tamanho do desafio, mas confiante que é um caminho irreversível que a gente tem que trilhar. Excelente, Celso. Gabriel, tem uma pergunta do público para você. Como está sendo tratada a questão do reconhecimento do biometano para redução de emissões como combustível nas indústrias, se ele não for recebido fisicamente? Ou seja, se ele for inserido na malha de gás natural e se misturando, e não há como garantir se o comprador recebeu o biometano. Hoje, pelas especificações do GHG Protocol, não seria possível alocar a queima desse biometano no inventário. Faz sentido isso para você? Porque eu não entendi nada dessa pergunta, Gabriel. Vou dar um contexto. Nada. Me ajuda. Então, só para a gente dar um passinho atrás. Vou tentar ser sucinto, mas assim, é um assunto extremamente técnico, né? Mas, basicamente, gente, o que acontece? A gente já tem no Brasil uma metodologia que foi desenvolvida aqui no Brasil pela Embrapa e pela Unicamp, que é a RenovaCalc. A RenovaCalc ela é uma planilha que ela calcula o ciclo de vida dos diversos combustíveis e dos seus biocombustíveis substitutos. Então, o biodiesel em relação ao diesel, o biometano em relação a um mix entre gasolina e etanol dos veículos leves, e os combustíveis sustentáveis de aviação em relação ao querosene de aviação. Isso foi a base do RenovaBio, tá? Ou seja, a base técnica é a quantificação do RenovaBio. Então, isso hoje já é uma realidade, é uma metodologia brasileira, enfim, a gente não precisa importar nada lá de fora. O que não está quantificado nessa metodologia do RenovaBio? É a emissão evitada. Quando você produz um biocombustível a partir de um
resíduo orgânico, o aproveitamento desse resíduo orgânico para a produção do biocombustível evita que esse resíduo se decomponha e, pelo processo natural de decomposição dessa matéria orgânica, metano vá para a atmosfera. E a gente sabe que o metano é muito mais agressivo do que o próprio CO2, como gás de efeito estufa. Então, fazendo essa matemática e traduzindo em termos de equivalência do CO2 no impacto ambiental, é o que se chama do CO2 equivalente. Né? E o metano, ele tem aí, dependendo de como você faz, 20, 30 ou até 80 vezes o impacto do CO2. Então, fazendo essa matemática, quando eu deixo de emitir metano para a atmosfera, aproveitando esse resíduo orgânico, eu posso ter efetivamente uma pegada de carbono negativa. Ou seja, quanto mais daquele biocombustível eu estou usando, mais CO2 eu estou retirando da atmosfera. A questão é, hoje não existe um mecanismo, nem no Brasil e nem lá fora, na maior parte dos países, apenas em alguns estados dos Estados Unidos, é uma regulamentação estadual, que quantifica e, a partir daí, precifica essa emissão evitada. A questão é, o caminho que o mundo todo, e aí respondendo essa pergunta, Fernanda, o caminho que o mundo todo está seguindo, e no Brasil não é diferente, pelo menos lá na Associação Brasileira do Biogás, que a gente defende, é um desacoplamento entre o atributo energético do biometano e o atributo ambiental. O atributo energético do biometano é lá o 1 milhão de BTU, né? Tem a molécula metano, CH4, igualzinha do gás natural, e aquilo ali tem um valor no mercado, seja pela reposição, pela substituição do diesel, substituição do GLP na indústria, substituição do óleo combustível, o que quer que seja. Então, isso tem, o BTU hoje, ele tem um valor de mercado, tá? Isso não tem nada a ver com o atributo ambiental. Já o atributo ambiental vai depender do processo de produção do biometano e dessa análise de todo o ciclo de vida dessa produção, desde a origem até o consumo final. E, a partir daí, eu consigo atribuir uma quantidade de CO2 equivalente que está sendo reduzido com a utilização daquele biometano. E isso me gera um crédito, isso gera um documento, que é um certificado, e esse certificado ele é comercializável. Isso já existe, né? Os certificados de carbono já são uma realidade, mas a gente pode expandir isso não só em termos de utilização, e nós defendemos também a expansão do RenovaBio, não só para outros combustíveis, além da gasolina, diesel e querosene de aviação, podemos expandir o RenovaBio para o GLP, o gás de cozinha, para o gás natural, para o óleo combustível, por exemplo, para o bunker na navegação, mas podemos, inclusive, expandir para outros setores, na indústria, inclusive na geração de eletricidade, o que a gente chama do RenovaBio do setor elétrico. Então, isso é uma possibilidade, a base já existe, a metodologia é a mesma do RenovaBio. Então, isso é um caminho. Outro caminho seria a regulamentação do mercado de carbono, que a gente avançou bastante ano passado, deu uma parada, e, né, o novo governo está entendendo e, enfim, estão se achando para a gente retomar essa caminhada. E o terceiro, extremamente importante, é a regulamentação do mercado de metano, que a gente fez um pequeno avanço ano passado, só realmente assim quase que um placeholder ali na regulamentação do que seria esse mercado de metano, mas que a gente tem que avançar bastante e é fundamental para a gente poder quantificar e precificar essas emissões evitadas. E, a partir daí, então, Fernando, o problema está resolvido, porque a gente tem a comercialização do biometano pelo seu atributo energético, né, normal, commodity, comparação aí com outros energéticos do mercado, e a comercialização do atributo ambiental através desses vários certificados. E aí você tem realmente uma precificação, né, e a valoração desse, não só do atributo ambiental, mas de um serviço ambiental que o biometano está prestando para a matriz energética, principalmente no transporte e na indústria. Legal, obrigada, Gabriel, agora ficou claro. Vamos lá, eu preciso terminar, infelizmente acabou o nosso tempo, eu vou passar para vocês para as considerações finais, vou começar com você, Rafael, você começou, as considerações finais são suas. Tá joia. Bom, primeiro de tudo, eu já encerro agradecendo ao painel
pelas discussões qualificadas e pelo aprendizado e pelo público qualificado que nos ouve. Então, como considerações finais, o primeiro ponto é falar de sinergia e do quanto a atividade de petróleo e gás natural é financiadora da transição energética. Nesse sentido, um ponto relevante que eu queria acrescentar em relação à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação é que, embora esse recurso seja gerado naquele pequeno grupo de campos de grande produção, os que pagam participação especial ou dos contratos de partilha, esses investimentos são aplicáveis a toda a cadeia da indústria do petróleo e também a processos e projetos de descarbonização. Então, projetos de novas energias, por exemplo, o portfólio hoje tem 25 a 30 projetos de hidrogênio caminhando. Então, é importante ressaltar esse ponto específico e que o PDI, além da importância da pesquisa para o país, é um elemento de mitigação de risco na composição de um CAPEX, de uma planta de processo de uma nova tecnologia. Então, esse elemento de mitigação de risco é capaz de auxiliar o processo de atração de investimentos internos e externos. É um processo que, casado, como, por exemplo, hoje, na abertura, a gente teve o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Chicão. Então, ele frisou os incentivos fiscais, redução de ISS, por exemplo, de 5% para 2%. Então, é uma composição de elementos, reconhecendo as nossas capacidades como país, reconhecendo que nós não vamos fazer investimentos diretos e tomar risco com o dinheiro público, como na Noruega, que nós não temos a capacidade de um IRA, como os Estados Unidos, mas nós temos muitas capacidades de desenvolvimentos tecnológicos, capacidades de criar essas sinergias e mitigar risco para que essas indústrias sejam implantadas no Brasil, que a gente possa aproveitar a nossa mão de obra e desenvolver a nossa mão de obra atual da indústria e os estudantes que hoje estão nas universidades para comporem essa mão de obra do futuro, porque certamente o Brasil terá um futuro brilhante dentro desse processo de estruturação, se assim seguir. Muito obrigado. Obrigada a você, Gabriel. Celso, por favor. Rafael, desculpa. Rafael, obrigada. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade, acho que é sempre importante, a gente aprende, cresce nesse tipo de evento, e dizer que acho que a gente, na questão toda do ESG, acho que a gente abordou muito a questão ambiental, gás de efeito estufa, mas dizer da relevância da governança. Então, acho que muito do que eu falei aqui tem a ver que nós temos uma governança, a Selen tem um comitê de ESG e HSE, que eu coordeno e que a gente reporta para o acionista, e o acionista nos cobra a evolução do que a gente está falando. Então, acho que isso é super importante para colocar realmente que o tema é estratégico, a importância que ele tem na nossa gestão, e destratar também um ponto que a gente falou menos, mas que eu acho que é a parte social. Lembrar que a Selen, ela responde por 10% do PIB da Bahia, 17% da arrecadação de ICMS, e só isso já é um papel social extremamente relevante do nosso compromisso com a Bahia. Depois que a gente chegou, nós criamos em cada um dos municípios do entorno comitês consultivos comunitários para escutar o que as comunidades gostariam que a gente pudesse trabalhar junto para desenvolvimento econômico e social. E a gente investiu 6 milhões já até agora em ações sociais e culturais, parceria com o Banco do Brasil para capacitar 200 jovens, com as obras sociais da Irmã Dulce para apoiar a educação, tá? E também 17 milhões de reais em formação, já pensando não só nas pessoas que estão hoje na Selen, mas na demanda que a gente vai ter de estar gerando emprego e de estar também ter a renovação natural da nossa mão de obra, em parceria com o Senai Cimatec, que realmente é um centro de excelência, muito importante isso, e também o programa que a gente lançou de Jovem Aprendiz, focado para mulheres, onde a gente está selecionando 40 pessoas, 40 mulheres para serem técnicas das nossas operações. Tá? Então, acho que eu
dizer que é importante que a gente tenha realmente esse foco holístico, integrado de tudo que o ESG representa em cada uma das suas dimensões. Obrigada, Celso. Fico muito feliz em saber desses programas de equidade e de inclusão. Como todo mundo sabe, o IBP tem uma série de bandeiras relacionadas à igualdade feminina, à inclusão da mulher no mercado de trabalho. A gente tem pautas voluntárias, né? Está aqui a Renata, que representa o Sim, Elas Existem. E todos os painéis aqui do ESG Energy Forum foram pensados em equidade de gênero. Vou passar a palavra para a Heloísa. Bom, obrigada, Fernanda. Eu vou pegar o seu gancho e o excelente ponto do Celso. A gente falou muito, o painel é máxima energia com mínima emissão. Então, a gente falou muito do E da sigla, né, do environmental. A gente falou muito da pegada ambiental, que é, sim, fundamental. Até porque os efeitos das mudanças climáticas, eles são mais prejudiciais às minorias, às camadas mais pobres da população, e afetam de forma desigual mulheres, pessoas negras e povos nativos. Então, é extremamente importante a gente ter em mente que prover energia limpa e lutar pela redução das emissões e combate à mudança climática é também uma forma de atingir esses outros objetivos. Mas o S do ESG acaba ficando um pouco esquecido, né? A parte social. E, de novo, a gente tem uma ferramenta poderosíssima, vou dar alguns exemplos. O Brasil, com a sua política de biocombustíveis, há 2 anos atrás, na análise de conjuntura de biocombustíveis, a EPE, no artigo específico, todo ano é uma publicação anual, todo ano a gente tem um artigo, o artigo da publicação de 2 anos atrás trouxe a correlação entre os ODS da ONU, com esse olhar específico para a contribuição da política de biocombustíveis. A gente fez um exercício para o Plano Nacional de Biodiesel. O quanto que o PNPB aumentou a renda média familiar da população, promoveu redução da fome, porque promove acesso a técnicas de agricultura. Então, ele é fundamental para atingir outros objetivos. Ano passado, quando a gente lançou a nota técnica de hidrogênio azul e hidrogênio turquesa, em paralelo foi feito um report com recorte de inclusão social e igualdade de gênero. Ou seja, já que estamos começando uma indústria, impulsionando toda uma nova cadeia de valor, que vai, sim, nos ajudar nessa luta, nessa trajetória da transição energética, podemos e devemos já trazer essa lente de diversidade de gênero e inclusão social. Porque, num futuro diverso, num futuro que precisa de inovação, de soluções inovadoras, de novos modelos de negócio, de novas tecnologias, a diversidade é fundamental. A diversidade, ela traz diversidade de pensamentos, diversidade de soluções. A gente tem vários trabalhos pelos mais diversos institutos de pesquisa. A gente tem trabalhos acadêmicos voltados ali para análise de microdados e análise das correlações e relações de causalidade, mas a gente tem também o report dessas grandes consultorias, e todos eles indicam que a diversidade é fundamental para dar retorno ao acionista, mas para prover inovação. Empresas que inovam são aquelas que são mais diversas. Então, a gente lembra que a gente quer um mundo com máxima energia, mínima emissão e a máxima diversidade. E aí eu parabenizo o IBP pela busca por essa equidade de gênero. A gente tem aqui várias iniciativas, tem o Sim, Elas Existem, o Mulheres de Energia, Elas ao Mar, que é o programa... O Mar também é delas. O Mar também é delas. A gente tem uma série de iniciativas, Mulheres do Biogás, da qual eu e a Renata somos, inclusive, conselheiras do grupo, e a Maria João, somos conselheiras do grupo Mulheres do Biogás. Então, uma série de iniciativas cada vez mais voltadas para a promoção dessa diversidade, para a busca por aquele S que, muitas vezes, na sigla, acaba ficando esquecido. Obrigada, Fernanda. Obrigada a você, Heloísa. Gabriel, por favor. Bom, para fechar, além de agradecer, eu tenho que fazer um jabá aqui, né? Então, quem não conhece Gabriel. a Associação Brasileira do Biogás, por favor, né? O orçamento é curtinho.
Então, quem não conhece, a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Quem não se conhece, associa, né? Quem não conhece, conheça, se conheça, associe. busque a gente, né, nas redes sociais. Eu também estou aqui hoje, amanhã. Enfim, venha conhecer a Associação do Biogás e como você pode, na sua empresa, participar e contribuir com essa transição energética. E eu queria só puxar esse lado do social, né? A gente sabe, né, que toda a indústria da energia renovável como um todo gera de 15 a 25 empregos por megawatt instalado, né, um estudo aí tradicional da IRENA. E no caso do biogás, isso é até mais relevante, porque não só a geração do emprego, mas é o emprego no campo, né, que é onde está o grande potencial de produção de biogás no Brasil. Então, você tem também até um aspecto não só de geração de emprego extremamente qualificado, e a gente tem redobrado aí nossos esforços nessa parte de qualificação de mão de obra, mas de fixação dessa população no campo também, que eu acho que é um aspecto muito importante no Brasil, né, e trazer esse desenvolvimento para regiões fora aqui do eixo Rio-São Paulo, né? Então, vou muito nessa linha da Selen, né, de levar esse desenvolvimento, como a gente vê com tantos produtores independentes hoje que atuam no Nordeste, levando esse desenvolvimento para o interior do país, da mesma forma os produtores de biogás e biometano, principalmente no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas em todas as regiões. Então, acho que esse aspecto social a gente não pode nunca esquecer dele, vale muito a pena a gente reforçar. E aí, mas só agradecendo mesmo, Fernando, muito obrigado, acho que foi excelente aqui o painel. Obrigada a você, Gabriel. A Biogás é parceira do IBP em vários projetos, inclusive no projeto do Hub de Inovação. É um prazer ter vocês a bordo. Bom, está encerrado o painel. Gabriel, Rafael, Celso, Heloísa, em nome do IBP, eu agradeço a participação. Foram insights extremamente importantes e frutíferos, vão contribuir muito para a publicação que a gente quer fazer. Eu agradeço a todos.